Olá, sejam bem-vindos à nossa aula experimental do curso de Filosofia da Religião e Espiritualidade. O tema dessa aula é introdutório, acredito que seja indispensável para o decorrer do curso e é o seguinte: filosofia e religião, inimigas, parceiras ou nenhum dos dois? Antes de tudo, eu acho que nós precisamos trazer à tona as discussões que serão aqui tratadas. Quando alguém diz que vai fazer um curso de filosofia da religião, quase sempre vai aparecer uma reação bem previsível. Porque ou alguém vai dizer, então você vai provar que Deus existe, ou então o oposto, e vai te dizer, cuidado, olha, a filosofia costuma destruir a fé. E essa não é uma tensão nova. Desde a antiguidade existe a impressão de que a filosofia e a religião vivem em um tipo de conflito. A filosofia vai perguntar o porquê, e ela não vai aceitar respostas prontas ou dogmáticas. E a religião, por outro lado, muitas vezes vai falar a partir da autoridade, da revelação, da tradição. Então, às vezes a religião vai te dar uma resposta que é a seguinte: olha, isso aconteceu porque Deus assim designou. E o filósofo, por sua parte, vai perguntar, e por que você acredita que esse foi o desígnio de Deus? E aí a conversa começa a tomar um rumo um pouco desconfortável. Talvez você mesmo já tenha passado por uma situação parecida. Se você é um crente, você pode ter se deparado com a ideia de que questionar demais certos pontos, de que pensar demais em certos assuntos espinhosos pode acabar minando aquilo que para você parece ser o mais precioso. Se você é um cético, então talvez você já tenha pensado na religião como um conjunto de crenças provincianas, supersticiosas, que não resistiriam a uma breve examinação puramente racional. E se você se encontra no meio do caminho entre essas duas pontas, talvez a ideia de não pertencer a nenhum em específico, essa confusão sobre qual postura você toma e onde você se encaixa nessa classificação, possa ter tomado a sua mente. Mas aqui nós precisamos fazer uma distinção importantíssima. A filosofia ela não nasce para destruir nada, a não ser a ignorância, claro. Mas o objetivo filosófico é propriamente compreender. O impulso da filosofia não é, pelo menos originalmente ou como prioridade, o da negação, mas o do espanto, do talma. O espanto diante do fato de que o mundo existe, e isso já é espantoso, já é espetacular. O espanto diante da morte, da consciência e da pergunta por sentido. E um fato curioso é que a religião ela nasce deste mesmo lugar, porque antes de existir qualquer tipo de formulação ideológica ou de teologia sistemática, o que existe é a experiência humana concreta. Então, alguém sente que foi tocado por algo que é maior que si mesmo. Alguém atravessa uma crise e depois emerge como nova criatura. Alguém se sente culpado por um erro e depois então se sente perdoado. Sente o silêncio, o vazio, a plenitude e só depois disso aí sim vem elaborações, sistemas e explicações. E é exatamente esse ponto que o filósofo e psicólogo William James vai desenvolver no seu livro Variedades da Experiência Religiosa, que será o material que nós iremos usar neste primeiro módulo. Então, em vez de começar discutindo se as crenças são verdadeiras ou falsas, ele propõe que nós primeiro olhemos para a experiência vivida. Então, o que acontece com a pessoa? O que muda? Que tipo de transformação ocorre na vida dela? Para o James, a religião, antes de ser um sistema de ideias, vai ser um conjunto de experiências interiores que reconfiguram a vida do indivíduo. E eu acredito ser indispensável nós começarmos deste ponto, porque isso muda o foco do debate. Porque se a gente começar pela experiência, então a gente deixa de lado por um momento essa disputa ideológica, e aí nós passamos a nos perguntar algo mais fundamental, mais primordial. O que significa viver algo que se interpreta como um encontro com o sagrado? Aqui também vai entrar as ideias do Mircea Eliade, no livro Mito e Realidade, que também vai ser tratado aqui. Ele vai comentar sobre como em muitas culturas o que nós chamamos de mito não se trata de uma ficção infantil,
mas de uma narrativa que vai organizar a experiência do sagrado. Trazendo um pouco do cotidiano para cá, eu lembro de essa semana ter visto um post no Twitter onde uma moça comentava que a Bíblia é meramente ficção e se ela é um documento histórico, então Harry Potter também é. E isso mostra o quanto a gente está despreparado para assuntos religiosos justamente por confundir mito e ficção. E aqui eu não estou entrando no critério da Bíblia ser verdade ou não, acho que é um pouco óbvio que essa é a minha postura, mas a ideia aqui é de que o mito não é meramente uma historinha para dormir. O mito vai ser a tentativa de dar uma forma simbólica para algo que realmente foi vivido, onde houve uma real ruptura do cotidiano. E aí esse simbolismo, essa atribuição simbólica pode estar certa ou pode estar errada. O sagrado, ele não vai acontecer meramente numa teoria ou numa construção narrativa abstrata. Ele vai aparecer como um impacto, como algo que vai quebrar a normalidade daquele modo de vida e aí sim vai inaugurar o sentido. Perceba aqui então a convergência de autores que a gente está construindo. Porque tanto para o James quanto para o Eliade, a religião não vai começar com esse conjunto de proposições. Não vai começar na teoria, não vai começar nas catedrais, ela vai começar na vivência. E por isso que esta posição vai nos obrigar a distinguir duas coisas que a gente frequentemente confunde, que é a crença e a experiência. E principalmente esse último vai ser assunto que vai render muito pano para manga. A crença é aquilo que eu afirmo verdadeiro. E a experiência é aquilo que eu vivo, mesmo antes de eu saber explicar ou de atribuir isso a um conjunto de crenças. Alguém pode repetir o credo niceno inteiro e nunca ter uma experiência profunda, uma experiência realmente transcendental com o sagrado, enquanto, por outro lado, alguém pode viver algo muito real, algo muito highly, como diria o Rudolf Otto, e mesmo assim não saber em que acreditar, ou não saber pôr em palavras, ou não conhecer a formalização do credo daquilo que ela entrou em contato. E é nesse território que o curso vai tentar se mover. Nós não estamos aqui para fazer uma apologética religiosa, nem uma militância ateísta para desmontar o sistema religioso. Mas a gente está aqui para poder tratar de um ponto anterior a essa disputa. Nós queremos compreender o fenômeno da experiência religiosa enquanto um fenômeno humano. Então, nos próximos módulos, nós vamos usar diferentes autores como lentes para examinar essas experiências. Como eu já citei, Rudolf Otto, ele vai nos ajudar a enxergar este sagrado como o mysterium tremendum et fascinans, aquilo que ao mesmo tempo que fascina também deixa inquieto, também aterroriza. Pascal, por outro lado, vai nos colocar no drama da condição humana, nessa dualidade entre o infinito e o finito, entre a grandeza humana e a miséria. E também para fazer uma justiça apologética a ele, porque, poxa, coitado, a aposta de Pascal é um argumento muito mal utilizado e muito mal criticado. Já Simone Weil vai nos trazer uma visão um pouco mais contemporânea do místico, de como a atenção ela pode se tornar um caminho para o sagrado. E por fim, Mestre Eckhart vai nos mostrar uma dimensão mais profunda, e eu diria que talvez até o mais difícil do curso, que vai propor essa ideia de Deus não como um objeto externo, mas algo que está oculto, profundo, dentro do interior do próprio ser. Note que nenhum desses autores vai ser aqui tratado como se fosse o dono da verdade absoluta ou tivesse a palavra final. Eles são perspectivas, modo de ver essa experiência. São experimentos intelectuais e espirituais e cada um deles vai iluminar um aspecto específico do sagrado. E aqui está a frase que vai orientar o nosso curso. Não estamos aqui para decidir se Deus existe. Estamos aqui para compreender o que acontece com o ser humano quando ele sente que Deus existe. Então tenham isso em mente. Não estamos aqui num campo de batalha, mas num laboratório espiritual. E essa mudança de foco vai acabar sendo fundamental, porque independente da postura que você adote, o fato é que a experiência religiosa ela
influenciou grandemente a história da humanidade e o desenvolvimento. Ela serviu para justificar governos, para justificar mortes, mas também para dar força a mártires, para consolar doentes, para estruturar sistemas jurídicos, morais e filosóficos. Então, nós entendemos que a religião não é meramente uma ingenuidade ou uma superstição ou uma intelectualidade preguiçosa, e que na verdade justamente seria preguiça tratá-la desse jeito. Da mesma forma que também não questioná-la seria uma preguiça intelectual. O que então a filosofia pode fazer com a religião? Ela pode escutar. Ela pode descrever com precisão. Ela pode perguntar e querer ouvir a resposta sem pressa. Ela vai poder distinguir o que é estrutura psicológica, o que é uma construção cultural, uma linguagem simbólica e o que permanece como enigma. E o que, na verdade, pode ser uma junção de tudo isso. Talvez no final do curso, alguns de vocês se tornem mais crentes, talvez outros se tornem mais céticos, mas esse não é o objetivo direto. O objetivo é que todos vocês pensem melhor, e todos vocês compreendam mais profundamente o que está em jogo quando alguém fala de Deus, do sagrado e do mistério. Então hoje eu deixo vocês com uma pergunta para poder refletir, uma pequena lição de casa que deve nos acompanhar, né? Quando alguém diz que encontrou Deus, o que exatamente aconteceu com essa pessoa? Foi imaginação? Foi uma transformação moral? Uma reorganização psíquica? Um contato com algo real? Ou será que existe combinação de mais de um desses fatores, muito mais complexo do que só uma categoria pode abarcar? Na próxima aula nós vamos começar a analisar com mais cuidado a própria ideia de experiência, porque talvez o maior erro seria imaginar que a experiência é algo simples, e como veremos, não é. Então, eu vejo você na próxima aula do nosso curso e tchau, tchau!